Olá, como vão todos? Vamos então a um vídeo no YouTube falando hoje sobre 5 armadilhas da enxaqueca. Essa doença altamente prevalente, 15 a 18% da população mundial sofrem de enxaqueca, o que gera aí 1 bilhão de pessoas no mundo com enxaqueca. É muita gente com dor de cabeça da enxaqueca e que tem grande impacto. É a segunda doença mais incapacitante que existe e que as pessoas de 15 a 49 anos são as mais impactadas pela enxaqueca. Ela só perde a enxaqueca para o acidente vascular cerebral. Então vamos enumerar as armadilhas que essa doença ocasiona na vida da pessoa e que a pessoa cai nessa armadilha e acaba ficando realmente numa rede quase que sem saída, mas a notícia aqui é: tem saída. A primeira armadilha da enxaqueca é a questão da enxaqueca ser uma doença neurológica genética. Aí você me pergunta, e como fazer? Como que nós fazemos para escapar de uma doença genética? Lembrem-se que nós temos genes que favorecem o aparecimento da doença e genes que inibem esse aparecimento. Quem tem enxaqueca nasce com alguns genes, especificamente 44 polimorfismos genéticos, que acabam sendo favorecedores da expressão da enxaqueca. Porém, o ambiente deve atuar nessa genética para que esses genes se expressem. Então, o que é interessante nessa hora é pensarmos que nós podemos então atuar de alguma forma para que essa genética não acorde. E os hábitos de vida saudável, a questão de ter uma vida com qualidade de vida boa, a questão de se alimentar direito, dormir bem, não ser sedentário melhora muito, dificulta a expressão dessa genética. Então, ambiente e genética, eles atuam, interagem para que haja ou não a expressão da doença e para que haja ou não a expressão da doença pior ou melhor. Então, nós temos sim como ativar ou desativar esses genes através de nossas atitudes na vida. Então, é a primeira armadilha. E aí, outras questões em relação à genética é que nós pegamos aí estudos científicos que mostram realmente 44% a mãe tem enxaqueca de uma pessoa que procura o médico, por exemplo, ou estudos populacionais. 85% tem antecedentes familiares de enxaqueca. Não é uma genética simples. Como eu disse aqui, são 44 polimorfismos genéticos, quer dizer, dentro dos genes tem alterações de formas e com isso, eu sinto especificamente saudades das ervilhas de Mendel, em que ou é autossômico dominante, ou é autossômico recessivo, ou tem ou não tem, ou tem um pouquinho só de chance, e era isso, e era maravilhoso. Não, as interações gênicas são muito mais complicadas. E, novamente, aqui para esclarecer, para quem não me conhece, eu sou Eliana Melhado, neurologista e especialista em dores de cabeça. Na minha vida como neurologista, estudei juntamente as dores de cabeça, as enxaquecas, sobretudo na mulher. E o tema enxaqueca na mulher é um tema que é apaixonante para mim, porque as mulheres realmente sofrem mais. Eu me compadeço de ver o sofrimento maior das mulheres com relação à enxaqueca. Vamos então continuar aqui nas armadilhas. A segunda armadilha é a frequência das crises de enxaqueca, que começa branda, nem sempre, na maioria das vezes, começa aí com uma frequência baixa, de 3 dores de cabeça por mês, 4, 5, 6, quando a pessoa vê ou não vê, porque aí que tá a armadilha, ela não percebe, a pessoa não percebe que de repente está sofrendo aí com 12, 15, 16 dores de cabeça por mês. E isso é muito grave porque é mais fácil tratar quando a pessoa tem uma frequência mais baixa. Há uma resposta melhor ao tratamento. Chegou muito lá em cima, é difícil descer, mas não é que é impossível. Claro que há tratamento, há melhora. Nosso objetivo aqui é colocar para vocês que nós temos como ter uma vida sem dor ou quase sem dor, porque como é genético, zero é difícil. Mas uma vida com dores mais fracas e com bem menos dores é possível.
Só que nós não podemos cair nas armadilhas, tem que prestar atenção. A hora que viu que a frequência está aumentando, tem que procurar um especialista em dores de cabeça, seja presencial ou por telemedicina. Então, essa é a segunda armadilha, tomar cuidado com a frequência. A terceira armadilha é, de fato, o não procurar o médico. Ou seja, a pessoa, ela começa a ter enxaqueca aí na adolescência ou na fase adulta, porque é mais comum aí, dos 15 aos 45 anos, a enxaqueca incidir, começar. E aí, esse indivíduo, ele vai tendo mais crises e ainda assim ele não procura o médico, porque com a correria do dia a dia, acaba passando e quando a pessoa vê, ela está com muitas dores de cabeça e não procurou o médico por 5 anos, 6 anos, 10 anos. Há estudos mostrando que a pessoa demora para procurar um médico com esse problema, em relação a esse problema de enxaqueca, até 10 anos de demora. Então, não durma no ponto. O objetivo do vídeo é esclarecer isso. É pedir para vocês prestarem atenção em quantas dores de cabeça vocês têm e procurar o médico a tempo de tratar numa fase melhor para regredir, para voltar a um nível basal de dor. E lembrar que não é para contar apenas as dores de cabeça fortes. As dores moderadas e as dores fracas, elas entram na contagem mensal. Então, se você tem 3 dores fortes e 10 dores fracas, você tem 13 dores por mês. É muita dor. No tratamento, todas entram de embrulho, todas precisam melhorar. A fraca tem que ficar 0 e a forte tem que virar média ou fraca. É assim que nós fazemos o tratamento, nós especialistas em dores de cabeça, neurologistas. Precisa diminuir frequência e intensidade da dor e duração da dor. A quarta armadilha é o fato da pessoa começar a se automedicar, muito. Então começa a aumentar a frequência, ela se coloca na emboscada, na verdade, porque a pessoa se coloca numa situação frágil e a enxaqueca vai reinar. E nós queremos que a enxaqueca não reine, nós precisamos reinar na nossa vida. Então começa a usar muita medicação, não vou aqui colocar nomes comerciais, mas analgésicos, anti-inflamatórios, triptanos, ergotaminas e até opioides. As pessoas começam a utilizar inclusive derivados opioides, que no caso, fazendo um parênteses, derivados opioides é contraindicado em dores de cabeça, principalmente enxaqueca. Eles pioram muito as dores de cabeça. Todos esses medicamentos que eu citei, analgésicos, anti-inflamatórios, ergotaminas, triptanos e opioides, pioram a dor de cabeça, porque eles não foram feitos para tratar a doença. Eles foram feitos para tirar uma dor, 1, 2, 3 no mês, não para utilizar quase todos os dias. Então, nesse momento que começa a se utilizar remédios inadequados para um problema sério, frequente, isso acaba, aniquila com os mecanismos de defesa da dor e a pessoa expressa mais dor. Aumenta a frequência, aumenta a intensidade e fica mais difícil tratar. Porém, dentre esses medicamentos, o que mais ocasiona essa questão de acabar com os mecanismos de defesa da dor são os opioides. Então, esses já são conhecidos na literatura como contraindicados e até proibidos de utilizar pela piora que eles causam. Além do que, eles podem também ter um efeito de adição. O que é isso? A pessoa pode ficar viciada em opioides. Então, eles são contraindicados e proibidos em dores de cabeça em geral, principalmente enxaqueca. A quinta armadilha é a cronificação dessa enxaqueca. Essa enxaqueca aumenta a frequência, o indivíduo começa a utilizar a automedicação e aí isso é dor de cabeça crônica. Por definição da literatura, e nós temos aí a Classificação Internacional de Cefaleias, que é um livro que é produzido por um grupo de experts mundiais no assunto, que eles estudam todas as formas clínicas de dores de cabeça que existem e colocam tudo isso num grupo e num livro.
Essas dores de cabeça, elas são em número de 200. 200 tipos de dores de cabeça existem no mundo até agora descritos. E a enxaqueca está lá no meio. E dor de cabeça crônica diária é aquela dor que acontece mais de 15 dias por mês, por pelo menos 3 meses. Isso quer dizer que a pessoa pode ter essa dor de cabeça de 15 a 30 dias por mês. 3 meses, 4, 5, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Então tem pessoas que ficam com ela crônica aí 10, 15 anos e às vezes sem procurar um especialista nisso, procura postinho, procura pronto atendimento. Isso realmente não resolve. A função de posto de saúde e de pronto atendimento é assim, tipo aliviar o problema momentâneo. Um tratamento acompanhado tem que ser por um especialista, por um neurologista estudioso em dores de cabeça, por um especialista em dor de cabeça que realmente se dedicou a isso. Essa pessoa ela tem que ser acompanhada, porque não é somente medicação, e sim, precisa de medicamentos apropriados em uso contínuo por muito tempo, talvez no caso dos crônicos até para o resto da vida, talvez no caso de quem tem menos de 15 por mês, até 14, que é chamada enxaqueca episódica. Pode ser que a melhora seja tão grande que você possa ter a liberação das medicações, mas é bom sempre ficar de olho, assim, ter os olhos de um médico em você, porque nesse caso, qualquer aumento de frequência, procure o médico, não deixe aumentar a frequência. Vocês viram que a enxaqueca, ela é genética, então ela pode aparecer com fatores ambientais, de estresse, de falta de dormir, e a vida inteira nossa. Nós não conseguimos manter uma estabilidade, nós tentamos, mas precisamos sempre estar atentos para essas questões que podem acontecer na nossa vida e que, se piorarem as crises de dor de cabeça, precisamos ter esse médico nos acompanhando. Então, fechando a questão da quinta armadilha, seria essa cronificação. A própria pessoa se coloca nessa emboscada no momento em que ela usa muitos medicamentos e isso propicia a cronificação da dor por realmente eliminar os mecanismos de defesa da dor. Então, os opioides são os piores e estão fora de questão aqui, né, nesse nosso bate-papo, porque realmente não é para usar. Mas quem usa os outros, que sim, para uma dor, precisa ter a prescrição ou a indicação de uma medicação para dor quando tem a crise, mas que não pode passar de 3 vezes por semana, que seriam os analgésicos, anti-inflamatórios, triptanos e ergotaminas. Esses são para crise de dor, mas mais que 3 vezes por semana é demais. E tem que ser bem menos que isso. 2, 1 vez por semana. Então, ter dor de cabeça 1 vez por semana, usou um desses medicamentos 1 vez por semana. E faça o tratamento preventivo com orientação médica da medicação apropriada para uso contínuo. E mude hábitos de vida que o médico pode apontar na sua vida e siga isso, que vai melhorar também, vai ajudar a melhorar. Por exemplo, algo que podemos falar aqui, que é bom para a saúde em geral e também para melhorar a frequência das crises de enxaqueca, é a atividade física. Sim, fraca, moderada, não é a intensa. Quem conseguir fazer intensa, que é um nível profissional, também melhora, mas com certeza, leve e moderada. Essas são as melhores atividades físicas regularmente que melhoram bastante as crises de enxaqueca. Certo? Esta foi a quinta armadilha e eu vou realmente aqui falar de um bônus. Uma outra armadilha é esse impacto da enxaqueca. E por que isso é uma armadilha? Porque as pessoas não têm noção do impacto que a enxaqueca causa na vida delas e dos seus conhecidos e dos seus familiares. E que isso é descrito mundialmente em literatura. Então há várias descrições de estudos americanos mostrando que as pessoas faltam 4 dias por ano ao trabalho. Parece pouco isso, mas pensa bem. Faltar do trabalho de verdade, porque tá ruim, certo? Porque tá passando mal, não é por qualquer motivo. A pessoa passa muito mal, não consegue levantar da cama, faltar 4 dias ao trabalho por ano é muita coisa. E o outro problema que acontece, que também é um problema do impacto, é o presenteísmo. O que é isso? A pessoa vai trabalhar e ela não rende o que ela gostaria, o que ela pode render, o que ela sabe render.
Então ela quer fazer, ela sabe fazer, mas por causa da dor ela vai trabalhar, por conta de falar assim, eu não vou faltar por causa de uma dor de cabeça. E aí ela chega ao trabalho e não rende. Então ela sai naquele dia de trabalho ruim, ela sai frustrada. E as pessoas ao redor percebem, ela tenta disfarçar, ela vai, ela joga uma água no rosto, ela toma um remédio, ela repete remédio e ela não rende. Agora, o maior problema do presenteísmo é talvez uma pessoa que trabalha numa fábrica com maquinário e esse maquinário poderia, por exemplo, lesar alguém ou a si mesmo. E aí, por essa distração, esse desfoco, porque a enxaqueca não é só uma dor de cabeça, há outros sintomas associados, uma aversão à luz, uma aversão a barulhos, sente mal por causa dos cheiros no ambiente. Então, ela fica desfocada, ela perde o raciocínio. E se ela se ferir? E se ela ferir alguém? Então, se as empresas tiverem a consciência de que é uma doença impactante, incapacitante, séria, deixaria essa pessoa em casa. É melhor, eles vão ter mais lucro pensando nessa parte do que se a pessoa ficar lá e não render e ainda poder se machucar e machucar pessoas, logicamente, completamente sem querer. Mas é porque realmente não há essa noção do quanto que a enxaqueca atrapalha o raciocínio, atrapalha a atividade da pessoa e atrapalha muito. Querem saber mais do impacto? O impacto também acontece na vida dos familiares. Então, por exemplo, eu mesma tenho pacientes, noivas, que vão se casar e que têm medo de ter a crise de enxaqueca no dia do casamento e não conseguirem ir ao casamento. Ainda mais que é uma situação estressante. É uma situação estressante feliz, mas é uma situação estressante. Tudo tem que correr certo. E eu já tive uma formatura em que a namorada vomitou na mesa do namorado. E aí a sogra olha de atravessado. Isso parece, assim, uma história pra gente achar engraçado. Não é engraçado, é muito sério. É muito sério, porque a enxaqueca, ela acaba minando alguns sonhos nesse nível. Eu tenho pacientes que falam que não conseguiram um trabalho melhor por conta da enxaqueca. Então, nós precisamos conscientizar essa armadilha, porque ninguém conhece, que é o impacto que ela causa na vida das pessoas. E esse é o vídeo de hoje, e a mensagem que eu quero deixar aqui é lembrar o seguinte: a expectativa de vida aumentou, ela está em torno aí de 80, 85 anos. E nós precisamos viver com qualidade, porque nós admiramos. Nossa, a qualidade de vida é alta no mundo hoje em dia. Mas adianta viver mal? Deixe seu comentário aí nesse vídeo. Vocês acham que adianta viver mal? Nós precisamos prevenir as dores e as doenças que decorrem disso. Eu estou falando de dores osteoarticulares, de depressão e ansiedade, de enxaqueca e de várias outras doenças que incidem por conta do corpo estar ficando mais velho, o que é normal, mas que nós temos prevenção. A medicina está aprendendo a prevenção adequada das doenças. E por enquanto, o que a gente tem para fazer é muito, porque qualidade de vida não cai no colo, nós temos que buscar e trabalhar muito para ter qualidade de vida. Essa é a mensagem que eu quero dizer aqui. Se você não trabalha para a sua qualidade de vida, comece a trabalhar para a sua qualidade de vida. Construa a sua qualidade de vida. Previna as dores, vai se mexer, o corpo foi feito para se mexer, perca peso, durma bem. E se você tiver algum desses problemas de saúde, dentre eles a enxaqueca, e que realmente essa frequência ultrapassa aí 4 vezes por mês, procure um especialista e faça o tratamento e mergulhe nos tratamentos. Vale a pena. Nós vemos aí as pessoas que estão até com 90 anos e que estão ótimas. E vemos pessoas com 50 que parece que tem 90. Isso realmente acontece. Então, essa é a mensagem. Minha mensagem, então, é: melhore sua qualidade de vida e vamos viver sem dor. Se inscreve no canal, dê um joinha, curta o vídeo aí e vamos levar mais conteúdos para vocês. Até!